Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar início à nossa aula, então. Continuidade no nosso curso Famílias Fortes, aula número 2. Oremos ao Senhor, buscando sabedoria. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos assentar aos teus pés diante da tua palavra, crendo que o teu Santo Espírito há de falar conosco. Por isso nós somos eternamente gratos e pedimos que todos, sejam pais, sejam filhos, sejam solteiros ou casados, todos estejamos atentos ao teu falar. Que o Senhor abra os ouvidos dos nossos corações para que possamos receber a tua palavra, reter a tua palavra e também aplicá-la em nossas vidas diárias, dentro dos nossos lares. É o que eu te peço, Senhor, começando na minha vida e para todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre distribuindo as responsabilidades. Eu estou um pouquinho afônico, vou falar meio baixo, e a Val vai ler os textos bíblicos para a gente, para que eu possa ter mais fôlego, né? Para terminar de falar o que eu tenho que falar para vocês. Bem, vamos falar um pouco sobre, seria praticamente a segunda parte daquela que eu já falei na primeira aula, tá? O que nós já vimos na primeira aula? Nós vimos que o pai, ou cabeça do lar, é o exemplo maior de ética cristã para a família. O homem, o marido, é o exemplo maior de ética cristã para a família. Vimos também que, baseados em Deuteronômio 6, nós aprendemos que ele, o pai, deve se empenhar em 3 coisas. Vocês se lembram? 3 missões do pai. Primeiro, amar e temer ao Senhor. Segundo, se relacionar intimamente com Deus. Então não é somente teoria, mas é uma vida de relacionamento com Deus que o homem, pai, marido, deve ter dentro de casa. E em terceiro lugar, obviamente, virão os frutos. Quais são os frutos? Dessa forma, fluir naturalmente seu conhecimento e afeição por Deus dentro do lar. Essas coisas não se produzem sem um convívio com Deus. Sem intimidade com Deus, nós não conseguimos passar essas verdades para a nossa família, porque não são verdades para nós. Então, nós precisamos primeiro desse relacionamento, para que depois possamos então passar para a nossa família. Também vimos que os pais, e principalmente o pai, o marido, o pai, o homem da casa, deve se comprometer para estabelecer um ambiente cristão no lar. Nós vimos algumas maneiras práticas de se estabelecer um ambiente cristão no lar, e não depender de igreja, nem de escola alguma, e nem da sociedade em geral. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que, apesar da igreja, por mais próxima que seja de nos equipar, a igreja coloca instrumentos em nossas mãos para que nós, como pais, possamos aplicá-los dentro de casa. A igreja nos instrui para que nós possamos criar esse ambiente cristão em nossos lares, através de cultos, a gente poderia dizer cultos formais, determinar um dia por semana, por exemplo, para fazer um culto dentro de casa, usando os elementos que você vê na igreja: louvor, oração, leitura da palavra e explicação da palavra, basta, tá? Você não vai fazer ceia dentro da tua casa, não precisa, né? Você não vai batizar ninguém dentro da tua casa. Esses elementos não estão presentes todos os dias no culto, mas o que é básico você pode fazer dentro de casa, como um culto caseiro, tá bom? E não dependa da escola. Tem muita gente transferindo, muitos pais transferindo para a escola, para a igreja e para a sociedade a responsabilidade para com seus filhos. Não, assuma, pai, assuma você a responsabilidade para com seus filhos. É você que vai responder diante de Deus pelo que você fez ou deixou de fazer para com seus filhos, ok? Por fim,
Hoje, o que nós vamos ver hoje? Vamos dar uma prévia aqui. Hoje veremos nas Escrituras que, apesar desta realidade da responsabilidade paterna, ela não está solitária. Presta atenção. Existe responsabilidade dos filhos ou liderados também. Existe também essa responsabilidade. É isso que eu queria tirar um pouco do fardo dos pais, ou principalmente do pai, mas depois no fim vocês vão ver que eu vou colocar tudo de novo, tá? O fardo sobre vocês, pais, ok? A gente tira e depois põe de novo, para ficar mais pesado ainda. Eu queria que vocês acompanhassem, a Val vai ler para a gente o texto de Ezequiel, capítulo 18, abram suas Bíblias, Ezequiel, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhem a leitura desse texto. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai, que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carnes sacrificadas nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que é reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, para a gente poder fazer a interpretação desse texto aqui, a gente precisa entender um pouco do contexto em que Ezequiel estava profetizando. Ezequiel foi um dos profetas no exílio. A gente tem profetas que são pré-exílio,
que profetizaram antes do exílio, antes da disciplina de Deus, e profetas pós-exílio, que foram profetas que profetizaram depois de acontecer o exílio, quando Deus libertou o povo do exílio. Ezequiel estava no exílio e na Babilônia. Ele foi um dos que foram levados de Judá para o exílio. E os israelitas estavam acusando, naquela época, eles estavam acusando Deus de discipliná-los injustamente pelos pecados dos seus antepassados. Eles estavam achando que a disciplina, ou o exílio, que era a disciplina, o sofrimento que eles estavam passando, era porque Deus os disciplinou, porque os pais deles haviam feito coisas erradas e feito tudo isso aqui, essa lista de coisas erradas, contra Deus, e por isso Deus os disciplinou. Mas sendo que eles mesmos estavam na mesma prática idólatra dos seus próprios pais. Então, Deus aparece a eles e ordena a Ezequiel que fale para eles nunca mais falarem esse provérbio. Era um provérbio recorrente naquela época, os homens pensavam nisso, então era comum o uso desse provérbio aqui mencionado. Qual era o provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, né? Ficaram amarrando, né? E Deus fala assim, não, vocês não estão usando corretamente esse provérbio, isso não serve para essa situação de vocês, porque vocês estão cumprindo os mesmos pecados, praticando os mesmos pecados dos seus antepassados, dos seus pais. Então, Deus, através de Ezequiel, ensina de maneira bem prática, bem clara. Vocês perceberam, não tem quase nada para poder explicar sobre esse texto. Está bem óbvio aqui algumas lições, né, que Deus ensina através do profeta Ezequiel. Vamos ver algumas dessas lições aqui. A primeira, que salta aos nossos olhos, é tão óbvia que todo mundo percebe. A primeira lição que Deus deu ao seu povo que estava cativo é que a responsabilidade é individual, ela é pessoal. A responsabilidade é individual. Cada alma é chamada por Deus para um relacionamento pessoal com Ele. Diante de Deus, somos todos indivíduos. Nós não cremos nem em maldição hereditária e nem numa aliança que não venha pela fé individual de um membro, de uma pessoa. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos sim que existe a responsabilidade de pais ensinarem seus filhos a fé cristã. Porém, eles não têm o poder de inculcar a fé nos corações dos filhos. Eles podem ensinar o caminho, como a igreja também faz com seus membros, ok? Então, somos todos indivíduos diante de Deus. Essa é a primeira grande lição desse texto aqui. A segunda lição é que a obediência do pai não garante bons filhos, mas honra a Deus. Deus é quem age soberanamente em cada alma. Precisamos entender o seguinte: você pai, eu como pai também, nós somos modelos para os nossos filhos. Nós vamos ensinar através da prática, não somente teoricamente, aos nossos filhos. Isso não garante que o meu filho que obedeça o mesmo caminho que eu estou andando, como nós vimos no texto aqui. Porém, o meu objetivo primário, principal, não é gerar bons filhos. Bons filhos eu estou querendo dizer, vocês entendem, né? Filhos cristãos, tementes a Deus, que tenham a mesma fé que eu tenho, que sigam os caminhos do temor do Senhor. Então, é lógico que eu quero isso. É óbvio, mas isso é secundário. A minha primeira missão como filho de Deus é honrar a Deus. Essa é a minha primeira missão. Ainda que eu fale que meus filhos não sigam os caminhos que eu estou andando em obediência a Deus, essa não é a minha missão primária. A minha missão primária é honrar a Deus, acima dos meus filhos, acima da minha família, acima da minha igreja, acima de qualquer pessoa, por mais honrada que seja essa pessoa. Deus tem que ocupar a primazia no meu coração.
E Deus age soberanamente. Vocês percebem que, no primeiro caso, vocês viram ali três casos, né? O pai justo, um filho perverso e um neto justo. Vocês perceberam ali na escalada? Eles têm a ver um com o outro. Deus dá um exemplo da mesma família. Ele fala: se um homem cumprir todos os meus mandamentos, ele viverá. Mas se ele gerar um filho que desobedeça aos meus mandamentos, esse filho será morto. Mas se esse filho perverso gerar um neto daquele primeiro homem, né? Gerar um outro que olhe para o seu pai, os erros que ele cometeu e não ande pelos mesmos caminhos errados, esse viverá, né? Então perceberam que a responsabilidade é individual? E acima de tudo está a soberania de Deus, óbvio, a soberania de Deus, né? Deus chama soberanamente, mas não é um álibi para que eu seja um mau pai, ou um mau exemplo. Não é porque, está debaixo da soberania de Deus, Deus é que sabe se vai salvar meu filho, se não vai, se meu filho vai ser bom ou não vai, eu vou deixar nas mãos de Deus. Não, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que cumprir o meu papel de pai temente a Deus. Em terceiro lugar, a terceira lição: mesmo que o pai cometa erros e se arrependa, veja bem, mesmo que ele cometa erros e se arrependa desses erros cometidos, desses pecados cometidos, ele ainda deve ser visto como modelo pelo filho, até por seu próprio arrependimento por causa de seus pecados. Vejam, como é bom ser transparente dentro de casa. Como é importante nós sermos claros, nos despidos da nossa arrogância e orgulho, para que a minha esposa e meus filhos e outras pessoas me conheçam como eu sou. Eu não cometo coisas corretas o tempo todo, eu não obedeço o tempo todo, e por vezes eu erro. Mas quando eu erro, eu posso chegar nos meus filhos e dizer: filhos, eu errei, mas me arrependi, voltei daquele erro que eu estava cometendo e não quero mais entrar por aquele caminho. Filhos, eu me arrependi, eu pedi perdão para Deus, eu pedi perdão para a pessoa a quem eu ofendi. Saibam disso, meus filhos. Irmãos, como é importante sermos claros, sermos translúcidos, totalmente transparentes em casa. Os filhos precisam ver a prática de homens de verdade, homens de carne e osso, homens que falham, mas que pedem perdão. Isso ensina para os meus filhos o caminho do arrependimento, o caminho do perdão e da realidade, porque ninguém é perfeito a ponto de nunca errar, ok? Então, o pai, mantém a sua autoridade, ainda que ele venha cometer erros. Mães, ajudem, mulheres, ajudem seus maridos, para que seus filhos, uma hora que seus filhos... Acontece muito, principalmente na época da adolescência, que filhos olham para o pai por um erro cometido, eles esquecem 50.000 ações corretas que o pai fez, mas ele guarda um erro que o pai cometeu e joga na cara do pai. Você quer me ensinar, pai? Mas você pecou. Mães, ajudem. Mulheres, ajudem seus maridos diante de seus filhos que se rebelam e fale assim: ele errou, mas ele se arrependeu, meu filho. Abaixa a bola aí, porque ele ainda é teu pai. Porque ele ainda é autoridade diante de Deus aqui em casa. Baixa a bola aí, meu moleque. Não é por aí. Façam isso. Entendam que essa é a postura correta. Não tenham medo dos seus filhos. Temam a Deus. E cumpram seus propósitos, seus mandamentos, seu chamado de pai. Ok? Quarto, quase igual a isso, quarta lição: a autoridade do pai vem de sua obediência a Deus e às Escrituras, e não depende de sucesso profissional, de formação acadêmica, de status social ou qualquer outro padrão secular. Por quê? Tem rapaziada aí que porque está fazendo uma universidade, ou já tem um curso superior, e o pai não tem, ou porque ele é bem sucedido profissionalmente, o pai não é tanto, ou porque ele tem uma cultura muito mais evoluída do que seu pai, e seu pai nem tanto, ele acha que ele tem vantagem sobre seu pai. Não.
A autoridade do pai não vem do que ele produziu, por assim dizer, neste mundo. Às vezes ele não tem uma formação superior, às vezes ele não foi bem sucedido na sua profissão, cometeu erros, teve fracassos. Mas isso não retira dele a sua autoridade paterna. A autoridade do pai permanece sobre ele desde que ele seja temente e obediente ao seu Deus e à sua palavra. Ponto. Não depende de mais nada além disso. Mais uma vez, existem jovens aí que querem levantar o nariz contra seus pais, porque tem formação superior, tem mais academia do que eles, é mais sucesso no mundo do que eles, seus pais, e querem tomar frente dos seus pais, e não querem se sujeitar a eles. Vão colher. Estão deixando de honrar pai e mãe. Ali não diz para honrar pai e mãe só quando eles estiverem no mesmo nível seu. Não. Sucesso secular não é sinônimo de autoridade. E muito menos de vantagem sobre seus pais. Muito menos. Ok? Então, não tem nada disso aqui não. Quinto e último lugar, cabe ao pai ensinar e disciplinar de forma bíblica seus filhos. Presta atenção, quando eu falo que ao pai cabe ensinar e disciplinar de forma bíblica seus filhos, significa que nem tudo o que nós fazemos para disciplinar e ensinar os nossos filhos está tão óbvio assim na Bíblia, mas que quem é o baluarte da verdade? Vocês se lembram do texto? Quem é a entidade que mantém a guarda da palavra de Deus, ou da verdade? É a igreja. Então é na igreja que eu vou aprender detalhes sobre como cuidar do meu adolescente, como cuidar da minha criança, como cuidar do meu jovem. É na igreja que eu preciso aprender de forma bíblica como ensinar e como disciplinar os meus filhos. Nem tudo está óbvio nas Escrituras. Você tem que estudar em casa, ler bons livros a respeito, há muitos, porém, a gente precisa de mestres e mestras no bem que nos ensinem, que nos ajudem, que já têm experiência. Muita experiência de nós mais velhos não vieram dos nossos acertos, mas a maioria às vezes vem dos nossos fracassos. E agora a gente pode passar para os mais novos e dizer: irmãos, não sigam esse caminho porque é um caminho errado, eu fiz, deu errado. Então existe o caminho correto, que agora eu sei qual é, e eu quero te ensinar, ok? Sejam humildes para aprender com a igreja, aprendam, busquem conselho. Então, apesar de caber ao pai essa responsabilidade, mas ele nunca, presta atenção, ele nunca terá poder para fazê-los obedecer. Nós, como homens, não temos poder para exigir obediência dos filhos. Quando são pequenininhos, até uma determinada idade, até que a gente consegue, através de ameaças, através de castigos, através de vara, a gente consegue exigir ou colocá-los no trilho. Depois de uma certa idade, meu amigo, não vai, não funciona. Há necessidade de continuar a disciplina, já agora de maneira adequada para a idade da criança, do adolescente ou do jovem. Nós precisamos aprender isso. Como é que eu faço para lidar com um jovem agora, um adolescente de 13, 14 anos, porque aquela criancinha de 6 já era, não existe mais, agora está um marmanjão, uma marmanjona, né? E como é que eu lido com isso? Nós precisamos aprender, existem etapas da vida que nós precisamos aprender, as coisas também evoluem. Esse é um evolucionismo normal da raça humana, tá? É um crescimento normal dentro da raça, tá? Dentro da mesma espécie. O ser humano cresce, ele evolui e precisa ser adequado o tipo de ensino, o tipo de disciplina para cada fase da vida. Nós estamos dando uma geral aqui, é óbvio, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês querendo, é lógico, a igreja tem que estar disponível para te auxiliar nessa área.
dar essa assessoria. Então, veja bem, não se culpe também se seu filho não obedecer. Cumpra a tua parte. O que nós vimos lá no início? Qual é a primeira missão do pai? Honrar a Deus. A primeira missão do pai não é, muitas vezes, a gente não consegue botar os filhos no caminho da obediência. Em algumas situações são assim. Mas faça a tua parte. Não deixe de exercer o teu papel como pai. Faça a tua parte, como nós aprendemos na primeira aula da semana retrasada. Cumpra essa parte e honre a Deus. O que acontecer com seus filhos está debaixo da soberania de Deus. Mas faça a tua parte. Compreendem? Guarde no seu coração. E não tragam condenação sobre você, se seu adolescente, se seu jovem não obedece à mesma fé, ao mesmo Senhor que você obedece. Não traga essa culpa para cima de você. Você vai morrer e você não vai ser frutífero para o reino de Deus. Cumpra a tua parte. Agora eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, vamos dar um exemplo vivo dessa situação, profeta Eli, sacerdote Eli, perdão. 1 Samuel, capítulo 2, de 27 a 30, a palavra de Deus diz assim: veio um homem de Deus, vejam só, esse homem não tem nome aqui na Bíblia, mas é um homem de Deus, ok? Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para servir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. De quem que o profeta está falando aqui? De Arão. Arão foi o primeiro profeta, e essa tribo, a tribo de Eli, era uma das tribos da família de Arão, dos filhos de Arão. Ele era sacerdote de linhagem pura, Eli, ok? Versículo 29. Por que, olha a pergunta que Deus faz, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes as melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. A história aqui é a seguinte: Eli teve 2 filhos já que a história bíblica aqui no livro de 1 Samuel nos conta que eles já eram sacerdotes, ou seja, para serem sacerdotes junto com seu pai Eli, Hofni e Finéias precisariam ter no mínimo 30 anos de idade. Eles já eram casados, porque no fim da narrativa, antes da morte deles, você percebe que há uma nora de Eli, que está grávida e dá um filho, e dá o nome desse filho de Icabô. Ou seja, se foi a glória de Israel. Bom, então eles eram casados. E o que esses filhos de Eli faziam? Apesar de serem sacerdotes, homens que deveriam dar o exemplo para Israel, eles comiam carnes que não deveriam ser comidas por eles, eram sacrifícios a Deus. A parte deles eles já tinham, mas eles queriam a melhor, que era a de Deus, e por isso eles faziam isso. Mas eles praticavam sexo ilícito nas portas do templo. Eles cometiam adultério. Por quê? Porque eles eram casados.
Pegavam mulheres estranhas e tinham relações sexuais praticamente dentro do templo. Então, Eli sabia muito bem o que acontecia. Ele julgava Israel naquele tempo. Ele viajava por todo Israel naquele tempo. Muitos e muitos anos Eli fez isso. Ele era o olho de Deus de toda a tribo de Israel. Como ele não conseguiria ver o que estava acontecendo dentro da sua própria casa? Então ele, com seus próprios olhos, via, mas ele abafava o caso, como dizem, né? Ele fazia vistas grossas sobre a situação dentro da sua própria casa, né? E passando para o outro texto agora, vamos completar, 1 Samuel 3, de 11 a 14, diz assim: disse o Senhor a Samuel, agora, veja bem, presta atenção, primeiro, Eli viu a situação dos seus filhos com seus próprios olhos, ele viu. Segundo, Deus mandou um profeta, um homem de Deus, que não aparece o nome desse homem aqui, falar com ele para ver se cai a ficha em Eli. Segunda vez que Deus falou sobre os filhos de Eli. Agora é uma terceira vez, Deus vai usar um adolescente, Samuelzinho. Samuel lá no templo ouve Deus, e o recado não era para ele, era para Eli. E então Eli fala tudo para mim. E olha só o que Deus falou para Samuel. Versículo 11, capítulo 3. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis. Vejam, eles se fizeram, eles se tornaram, eles quiseram entrar por aquele caminho. Vejam, não foi o pai que levou eles, mas eles se fizeram execráveis. E ele os não repreendeu. Verso 14: porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Versículos 17 e 18, isso tudo Deus falou para Samuel, tá? Aí Eli chega em Samuel e diz assim: conta tudo para mim o que Deus falou para você. Versículo 17, então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que mo não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Agora olha a resposta de Eli, depois de ouvir Samuel falando tudo isso de novo. Olha o que Eli fez, olha o que Eli respondeu. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. O que a gente aprende daqui? Eli foi um excelente obreiro, mas um péssimo pai. Ele foi um bom sacerdote. Não tem nada para falar dele quanto ao seu sacerdócio, ao ofício, ao ministério. Ele cumpriu. Mas ele esqueceu de um dos principais, que também faz parte do ministério sacerdotal: a sua paternidade. A primeira lição que a gente aprende aqui com Eli é que Eli conhecia bem. Vocês perceberam que Deus disse para Eli: você sabe muito bem o que eu já falei, não uma, nem duas, mas 3 vezes para você. Eu te dei olhos e ouvidos para ouvir. O povo falava sobre os filhos de Eli o tempo todo. Eli ouvia o povo falar. Ele, quando ele disciplinou seus filhos, né? Foi uma disciplina muito superficialzinha, né? Ele chega nos filhos e diz assim: não é bom o que ouço do povo a respeito de vós, meus filhos. Não façam isso. Só. Não tirou os filhos do ministério, não botou os filhos para fora de casa, não repreendeu com severidade, porque para cada etapa um tipo de disciplina, né?
Não fez. E além do mais, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem eram os filhos de Eli? Ministros do Senhor. Precisaria ser disciplinado. E ele não fez. Então, primeiro ponto diz que eles se tornaram execráveis, ou se fizeram malditos, ou desprezíveis diante de Deus. O pecado que eles cometeram era extremamente grave. E Eli não fez nada a respeito. Pelo menos não fez proporcionalmente à situação da gravidade, da hediondez do pecado dos seus filhos. Segundo lugar, Eli repreendeu seus filhos de forma insuficiente, já disse, né? Ele não foi a fundo diante da gravidade dos pecados dos filhos. Ele não disciplinou. Presta atenção, meu irmão. Você cuidar de uma criança de 3 anos, seu filho com 3 aninhos, 2 aninhos, falar com ele, às vezes não dá para você imputar na cabeça dele regras, porque ele não tem ainda capacidade mental de poder assimilar aquelas verdades e poder praticar algumas leis. Não tem como. Então tenha mais paciência com uma criancinha de 2, 3, 4, 5 aninhos do que com um jovem de 18, 19, 20 anos. Ou um homem de 30 anos. Não dá mais para admitir algumas coisas. Para um adulto praticamente, um filho adulto, um filho jovem. Então tudo proporcionalmente. Há um caso, eu achei muito engraçado quando eu aprendi na época, o irmão Paulo Bonelli veio falar sobre casais aqui, falando sobre filhos, ele contou a experiência dele. E ele disse que o primeiro filho dele, ele errou muito, ele foi muito além daquilo que precisaria fazer com o filhinho dele, que era pequenininho, mal sabia falar, em torno de 2, 3 aninhos, e ele chegou em casa uma vez e a sua esposa, a Dulce, falou assim, Paulo, o menino desobedeceu de novo. Pegou o filho e bateu no filho. E perguntou para a criancinha de 2 ou 3 aninhos, você vai continuar desobedecendo a mamãe? E ele falava assim, aliás, o Paulo perguntou, você vai obedecer a mamãe? E ele falava assim, desobedeço, pai, desobedeço. Ele entendeu, desobedeço, pai. E de novo bateu no filho. E agora? Você vai continuar desobedecendo mamãe? Desobedeço, pai, desobedeço. Bateu de novo. Depois ele foi entender que a criança não sabia falar direito. Irmãos, como nós erramos? Na ira do momento, no fervor do coração de um pai e de uma mãe irritados, nós erramos. Mas dá para tomar cuidado. Dá para evitar esse tipo de coisa. Então, há pecados que são mais graves e depende da idade também dos filhos, e Eli é um modelo disso. Ele foi muito superficial, insuficiente na sua disciplina. Em terceiro lugar, Eli considerou seus filhos mais importantes do que Deus. A grande lição está nesse versículo aqui, versículo 29 do capítulo 2, de 1 Samuel. Deus mesmo falou, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Vejam só a situação aqui de Eli. Eli considerou seus filhos mais importantes do que Deus. Ele honrou mais seus filhos do que ao Senhor, permitindo que ficassem no erro, e mais, ele foi conivente. Sabe o que aconteceu? Os filhos roubavam a carne que era de Deus, trazia para sua casa, e quem sentava na mesa com os filhos de Eli para comer? O próprio Eli. A Bíblia diz aqui, final do versículo 29, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Eli era conivente com o pecado dos seus filhos. Isso é grave. Por último, Eli aceitou passivamente o fatalismo sobre a sua casa. Por último, Deus estava dando mais uma chance para Eli, quando lá no capítulo 3, versículo 17, 18, Samuel revela tudo que Deus falou para ele a respeito de Eli, e Eli simplesmente diz assim, é o Senhor.
faça-se a vontade dele. Não, 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 não. Deus esperava outra reação. Deus esperava assim: ó Deus, eu me prostro agora, eu me arrependo no pó e na cinza, eu me rasgo, eu me humilho diante de Ti, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero desistir dos meus filhos, eu não quero desistir da minha família, eu não posso, Senhor, me deixar de lado meus filhos. Tem misericórdia de nós, por favor, Deus. Então, nós não podemos desistir da nossa família. Seja qual for o estágio que você tiver, não importa. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de entender que Deus está lhe chamando para um arrependimento se você tem sido um pai negligente. Guarde a lição principal que nós vamos tirar nessa manhã. Embora ninguém consiga obrigar a obediência dos filhos, cabe aos pais cristãos sempre ensinar o caminho e aplicar a disciplina corretiva no tempo certo e na proporção adequada. Nós precisamos aprender o que é disciplina corretiva. Eu estou falando agora aqui de filhos desobedientes, como no caso dos filhos de Eli. E de acordo com a idade, você vai aplicar um tipo de disciplina, um tipo de ação para auxiliar o seu filho. Não retenha a vara. A Bíblia ensina abundantemente no livro de Provérbios: não retenha a vara. Aliás, a Bíblia diz no livro de Provérbios que se você usar a vara, você salvará a alma do teu filho do inferno. Você já leu isso? Se não leu, leia. Guarde no seu coração. Não faça vista grossas para os pecados, os erros dos seus filhos, que já começam desde o berço, viu? Os pecadinhos já começam lá na infância. Cuide deles, na proporção adequada, no tempo certo, é claro, ok? Aprendamos a usar a vara dentro da proporção adequada. Mas nunca desista da sua família. Nunca desista, meu irmão. Nunca desista. Apesar da situação que pode ser gravíssima dentro do seu lar, como era no caso de Eli, ainda há esperança. Toda vez que Deus fala com alguém a respeito do seu pecado, antes de disciplinar, Deus está provocando arrependimento. Deus está dando um alerta, talvez seja o último, mas se Ele fala, Ele espera uma reação. E qual é essa reação? Arrependimento. Para que haja cura, perdão, Deus não rejeita um coração arrependido e contrito. Seja o pai mais negligente que possa haver na face dessa terra, ou a mãe, ou o casal, mas Deus sempre dá uma oportunidade. Quando Ele fala para você e ainda não disciplinou, é uma chance de consertar o erro. Queridos, a gente passa por situações nesse naipe, por assim dizer, em várias épocas da nossa vida. E em algumas situações é bom para a gente aprender. Eu quero confessar aqui, eu guardo muitas vezes uma situação de orgulho por ter filhos no ministério. Mas muitas vezes, Deus me disciplina, e eu louvo a Deus por isso, para me quebrar, para me humilhar, e para mostrar que se por algum motivo há filhos no ministério, é porque Ele pôs. E Deus me humilha, mostrando que Ele põe e tira a hora que Ele quer. E que essa honra não é minha. E que meus filhos são tão pecadores miseráveis quanto eu, e quanto Eli, e quanto Rofini e Finéias. Não há não há um mestre, não há um pastor, não há um presbítero, não há um diácono que seja perfeito e que possa manter seus filhos o tempo todo no caminho da obediência. E eu louvo a Deus por isso. Porque essa vara de Deus é importante para murchar o meu balão e para fazer com que eu me humilhe diante dele e diga assim: Senhor, é verdade, Pai, eu não tenho mérito algum, eu não tenho,
O Senhor escolheu alguns para serem seus servos, dentre eles alguns são meus filhos, mas foi o Senhor que escolheu. E eu não consigo mantê-los, eu não tenho esse poder. Eu posso orar por eles e pedir, como ele deveria ter feito, clamar: Senhor, perdoa-os, porque eles são miseráveis pecadores, sim, meus filhos são, e precisam da vara de Deus também, como eu preciso. E foram lições preciosas nos últimos dias, e eu louvo a Deus por isso. Então não desista da sua família. Eu estou contando isso aqui para você, junto comigo, nos somarmos e juntos orarmos pelas nossas famílias, porque há esperança. Enquanto há vida, há esperança de arrependimento, de volta para Deus. Eu não estou nem falando voltar para essa igreja, eu estou falando que se mantenham nos caminhos de Deus, sejam filhos, noras, netos, seja lá que for, desde que permaneçam nos caminhos do Senhor. É mais importante do que qualquer placa de igreja. John MacArthur, comentando e encerrando agora essa passagem de Ezequiel 18, ele diz assim: há consequências e responsabilidades pessoais que fazem parte da vida de cada pessoa. A responsabilidade de uma pessoa diante de Deus não pode ser reduzida nem eliminada ao culpar os outros ou oferecer desculpas. Queridos, às vezes a gente vai lidar com jovens que estão em pecado e dizem assim: ah, mas eu não aguento mais morar na casa do meu pai e da minha mãe. Você não sabe como é que é lá. Eu simplesmente digo para ele: não me interessa o que está acontecendo na casa do teu pai e tua mãe. Isso eu vou tratar com eles. Mas isso não justifica o teu pecado. Volta para lá ou vai para algum lugar onde você não esteja mais no pecado. Tem jovens que querem jogar para cima dos pais a culpa de eles estarem em pecado. Erro. Lê do engano. Eu já jogo logo na cara mesmo. Você está em pecado. Não culpe a tua mãe. Não culpe o teu pai. Você vai responder diante de Deus. Você é filho, e Deus não tem neto. Os princípios de Ezequiel 18, de 1 a 20, finalmente prevalecem, pois descrevem o modo como Deus acertará as contas morais. Veja bem, aqueles princípios lá que nós vimos, todos aquele monte de obrigações que deveriam ser cumpridas, lógico, muitas delas já não são mais parte do Novo Testamento, né? Mas existem situações morais que precisam ser obedecidas, e Deus vai cobrar cada um a respeito dessa condição moral. Deus vai pedir contas sobre essa situação moral, e isso é de forma individual, ou seja, cada pessoa será responsabilizada por sua própria vida. Apenas aqueles em Cristo podem enfrentar esse acontecimento com esperança. Ele depois, John MacArthur, nos mostra que somente os verdadeiramente cristãos, os que foram batizados e andam nos caminhos do Senhor, seja pai ou seja filho, para ele há esperança, porque, sendo filho, o Espírito Santo está nele, e ele pode se arrepender como filho pródigo no último dia e voltar para Deus. Caso ele não faça isso, ele morrerá nos seus pecados. João 8 fala sobre isso, né? Vão morrer nos seus pecados. Então, veja bem, eu quero deixar gravado no seu coração, como também eu quero que isso renove dentro de mim essa esperança. A obediência plena do filho não depende, ou não está nas mãos do pai. O poder não está nas mãos do pai ou da mãe. Mas não nos isenta de estarmos honrando a Deus. Guarde no seu coração: o meu alvo supremo da minha vida, o alvo supremo da vida da Val, é glorificarmos a Deus e gozarmos dele para sempre. O resto é fruto, é consequência desse meu andar com Deus. Ok? Guarde isso no seu coração. Algum complemento? Alguma fala adicional? Alguma pergunta? Cezão? Lembrando a passagem
Aham. Sim. E ali ele sacrificava sobre o nome de todos eles, e ali ele orava pelos filhos, e ele pai conhece os filhos. Sim. Eu cheguei a andar, certo? Assim, convive muito, né? Acaba vendo isso. E aí não diz que ele dizia no seu coração, talvez os meus filhos tivessem pecado. Ele não tinha físico, mas ele já se Antecipava. no final diz que ele fazia isso continuamente. Continuamente. Isso é um convite para nós, né? Amém. A palavra do Senhor. Porque, primeiramente, eu acho que esse ponto, né, que fica muito um peso para a gente, se a gente acha que a responsabilidade é salvar o filho. O foco é salvar o filho. Então, na verdade, o primeiro é contar o Senhor. Sim. Isso vai acabar sendo uma consequência natural quando a gente atenta para o princípio. Espera primeiro. Relacionar primeiro com Deus, primeiro na vertical, aí depois a horizontal vai ser tem muitas vezes direto na horizontal. Exatamente. Não vai. Exatamente. Amém. Isso, de certa forma, também tira o peso das costas do pai, mas ele sempre dá responsabilidade. Exatamente. Sempre está exortando o filho. Sim. Exatamente. Aham. A gente tem uma responsabilidade de exortar o filho e ensinar. Justamente. Porque isso glorifica o Senhor. Aham. Porém, se o filho ainda tiver um coração não ensinado, ele vai responder por essa atitude dele. Exatamente. Isso ajuda no pai a nunca desistir do filho, Aham. mas também tira aquele peso do filho que não vai Exatamente. ele vai responder por isso. Amém. Amém. Que bom. Se você pega o segundo texto, o caso de Eli, você analisa, peraí, mas o pai morreu por causa do pecado do filho? Então parece que contradiz aquilo que nós estudamos em Ezequiel. Não, não contradiz. Por quê? Porque Eli também pecou. Eli honrou mais a Deus, mais aos seus filhos do que a Deus. Maior pecado. Grande pecado. Ele colocou os filhos na frente de Deus. Então ele pecou e por isso morreu também, junto com seus filhos. Vejam, não há contradição, a palavra de Deus não se contradiz jamais, ela é fiel. Então ele morreu, sim, porque ele pecou gravemente. Você não vê no ministério dele nenhuma acusação de ele ter sido injusto, de ele ter cometido um ministério negligente, não. Mas como pai ele foi negligente e pecador, porque ele comeu carne sacrificada junto com seus filhos, foi conivente com seus próprios filhos. Amém? Senhor Deus, nós pedimos misericórdia sobre nossas casas, nossas famílias, e que o Senhor nos abençoe com o temor do Senhor em nossos corações, para que possamos sim estar nos edificando mutuamente em nossos lares, ensinando nossos filhos nos caminhos do temor de Deus, e que esse temor cresça cada vez mais dentro dessa comunidade, para que aprendamos o caminho da santidade, e que honremos mais a Ti do que qualquer outra pessoa. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor. Segundo para a glória do Teu nome, Senhor, para que aprendamos a honrar o Senhor, Pai. O Senhor, mais uma vez, fala de maneira tão misericordiosa, Pai querido, firme, mas também amorosa, Pai, para que possamos despertar dessa sonolência que estamos ainda, ó Deus, e possamos entender, Pai, que nossos filhos passarão por provas difíceis, Senhor, e eles precisarão de ter conhecimento do Senhor, Pai. Eles precisam ser cada dia mais conduzidos a Ti, para que eles também possam conhecer o Deus a quem nós servimos e assim eles possam desenvolver o relacionamento contigo. Nos ajude, Senhor, nos capacite, ajuda na nossa dificuldade, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza. Tira-nos, Senhor, dessa multidão, desse esfriamento, Deus, e aqueça os nossos corações contigo, para que assim possamos
Amém. assim, Senhor, que o santo nome possa ser glorificado também nos nossos lares. Essa é a nossa oração, Pai querido, confessando a Ti, Senhor, o meu arrependimento, Pai, por ainda não ser um pai, um marido, um chefe de família segundo a Tua palavra, nos ensinou nesta manhã, Pai. Que o Senhor me ajude, Pai, tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.